Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lê Magalhães do projeto Juntos Somos Mais e hoje nós faremos a segunda parte da nossa conversa sobre questões ambientais, seus movimentos e suas conferências. Então vamos lá? Bom, gente, no vídeo passado a gente falou sobre os movimentos ambientalistas, sobre o papel da ONU na movimentação das conferências e sobre uma primeira conferência, que é a Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972. Então vamos dar continuidade. Bom, gente, uma conferência que é muito falada nos vestibulares é a ECO 92, que sugestivamente aconteceu em 1992 e ocorreu no Rio de Janeiro, até por isso que ela é muito falada. Dela participaram 178 países e nela foi apresentado o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquela ideia que foi muito utilizada pelo movimento conservadorista, uma ideia de que pode haver um crescimento econômico e tecnológico no país sem que se prejudique a natureza, certo? Então o país vai se desenvolver, mas de forma sustentável, conservando a natureza para as próximas gerações. Tá certo? A gente pode perceber que na Conferência de Estocolmo existia um debate muito grande de alguns países que não queriam aderir à causa ambientalista, porque eles diziam que a sua economia não ia crescer se eles preservassem o meio ambiente. Mas com a apresentação desse conceito, esse debate ficou um pouco menor e as pessoas passaram a aderir a essa causa de desenvolvimento sustentável. A partir dali, firmou-se a Agenda 21, que é uma série de planos, de objetivos para que uma determinada localidade consiga aplicar melhor esse conceito de desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, o nosso país tem uma Agenda 21, provavelmente a sua região também, uma série de objetivos a serem cumpridos para aplicar melhor essa ideia, tá? Bom, gente, outra conferência que também é muito falada é a Rio+10. Mais 10 porque ela aconteceu 10 anos depois da ECO 92. Mas, gente, ela não aconteceu no Rio de Janeiro, mesmo com esse nome. Isso é só uma homenagem para a ECO 92, porque a Rio+10 aconteceu em 2002 na África do Sul. Tá certo? E nela, basicamente, discutiu-se a não ratificação do Protocolo de Kyoto. Vamos com calma nessa frase. Não ratificação do Protocolo de Kyoto. O que é não ratificação? Gente, não ratificação seria a não execução. Seria como não se colocou em prática o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo, que foi firmado antes do Rio+10, ele basicamente tinha algumas metas e acabou não sendo cumprido. Vamos conversar então sobre isso. A principal meta do Protocolo de Kyoto era reduzir em 5,2% a emissão dos gases do efeito estufa, e nele também definiu-se o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que funcionava por meio dos créditos de carbono. Mas o que são créditos de carbono? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um país que se comprometeu a reduzir em 4% a emissão dos seus gases de efeito estufa, tá? Mas, depois de um tempo, fazendo parte desse protocolo de Kyoto, o meu país conseguiu reduzir em 8%. Então, ele reduziu além do esperado. Esses 4% que o meu país reduziu a mais do que o esperado vão ser como créditos de carbono. E eu posso vender para outros países que não conseguiram alcançar suas metas de redução da emissão dos gases do efeito estufa. Tá certo? Então, poderia existir essa compra e essa venda de créditos de carbono para que os países se comprometessem mais com a questão ambiental. Mas por que isso não foi aderido em grande quantidade? O primeiro motivo é porque os Estados Unidos, que é um dos países que tem maior emissão de gases do efeito estufa, não fez parte do Protocolo de Kyoto, porque ele disse que prejudicaria muito a sua economia. E além disso, entre 2008 e 2009, a gente teve uma crise econômica internacional gravíssima. Então, por conta disso, os países, como eles não tinham a causa ambiental como uma prioridade, e era uma época de crise, os países acabaram não implementando muito esse mecanismo de desenvolvimento limpo, essa venda e essa compra de créditos de carbono.
E outra conferência muito falada também é a Rio+20, que aconteceu 20 anos depois da Eco 92, ou seja, em 2012. E ela aconteceu no Rio de Janeiro, viu? Nela, apresentou-se o conceito de economia verde, que é uma crença de que existem alguns investimentos na economia que vão fazer muito bem para o meio ambiente e vão ser bom tecnicamente para as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o uso de energias limpas e renováveis, como a energia eólica, que não faz tão mal assim para o meio ambiente como outras formas de energia que emitem gases do efeito estufa, né? E que também é renovável, né, gente? O vento, de certa forma, não acaba. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos assim, o vento não acaba, tá? Bom, além disso, o investimentos em transportes que não fizessem tão mal para o meio ambiente. Por exemplo, as rodovias fazem muito mal para o meio ambiente porque através dos carros ou de qualquer tipo de automóvel, a gente tem a combustão, né, do carbono e a liberação de gases do efeito estufa, certo? Que a gente já conversou naquele vídeo de problemas ambientais. Então, isso é um tipo de transporte que não é tão bom para o meio ambiente, que acaba fazendo mal. E, em contraposição, a gente tem as hidrovias, que não liberam esses gases, que acabam sendo melhores nessa questão, tá certo? E também no investimento em transporte público e coletivo. Público, né, para ser mais acessível, e coletivo pela questão de que, gente, vamos pensar assim, que eu tenho 20 pessoas para chegar em um determinado local. Se cada uma delas entrar em um carro, eu vou ter 20 carros emitindo gases do efeito estufa, tá certo? Agora, vamos pensar, né, que eu coloco essas 20 pessoas dentro de um ônibus. E então eu só terei um automóvel emitindo gases do efeito estufa. Eu vou reduzir em 20 vezes. Então o transporte coletivo ele é maravilhoso para essa causa ambientalista e da economia verde. Além disso, o investimento em saneamento básico, porque muitos problemas de esgoto geram outros problemas ambientais também muito graves, tá certo? E o investimento em educação e ciência. Educação, porque assim como você está vendo esse vídeo, está se conscientizando da importância, né, dessa temática ambiental, as outras pessoas, quando se educam, acabam se conscientizando também. Investimento em ciência para que a gente consiga aprender novas formas, novas tecnologias que vão nos proporcionar um uso, além de mais consciente, mais saudável com o meio ambiente. Outra conferência também, que é muito falada e que é super questão de atualidades, fiquem super atentos a isso, é o Acordo de Paris, né, que aconteceu em 2015. Esse acordo, ele possui, assim, uma confirmação para ver se os países estão cumprindo as suas metas de 5 em 5 anos. Então, se ele ocorreu em 2015, quando é que ele vai ser confirmado pela primeira vez? Em 2020. Ou seja, o ano que a gente está é um ano em que os países estão atentos ao Acordo de Paris. Portanto, essa é uma questão de muita atualidade, tá certo? Além disso, até 2030, os países têm que cumprir as metas que eles se prontificaram voluntariamente a cumprir. Foram 195 países que participaram do Acordo de Paris, com metas voluntárias, né, para cumprir até 2030. O objetivo é não deixar que a temperatura do planeta Terra aumente em 2 graus, é tentar reduzir esse aumento para apenas 1,5 graus. Como? Através da redução dos gases do efeito estufa, certo? Porque aí nós não teremos tão gravemente o problema do aquecimento global e a temperatura não aumentará tanto, tá certo? Agora vamos falar sobre algumas questões de atualidade sobre esse assunto. Outra questão que é muito importante sobre o Tratado de Paris é que os Estados Unidos se retirou dele. O Trump, que é o presidente atual dos Estados Unidos, já disse na sua campanha eleitoral que fazia isso. Então, dito e cumprido, né? Em 2017, o Trump já anunciou publicamente que os Estados Unidos sairia do Acordo de Paris, tá certo? A sua saída oficial vai ocorrer em novembro de 2020, hein, gente? Atualidades. Basicamente, porque os países têm que cumprir algumas metas, têm que fazer algumas coisas para conseguir colocar o acordo em prática, né? Então, essa saída ela não pode ser brusca de um dia para o outro. Então, em novembro desse ano, eles vão sair oficialmente do Tratado de Paris.
o Trump disse que os Estados Unidos só vai entrar em um novo acordo que favoreça, né, o país, porque ele disse que o Tratado de Paris acaba desfavorecendo os Estados Unidos economicamente, tá certo? Então, só em um acordo completamente novo e que favoreça os Estados Unidos. Essa é uma questão problemática, gente, porque se o Tratado de Paris é um movimento internacional para que a gente consiga reduzir as emissões de gases do efeito estufa, os Estados Unidos seria uma parte muito importante desse acordo, porque ele é o segundo país que tem as maiores emissões de gases do efeito estufa. O que mais tem é a China. Depois da China, os Estados Unidos. Então, a gente está se prontificando, né, de certa forma, a tentar reduzir essa emissão de gases do efeito estufa, mas um dos maiores emissores não está se prontificando com isso. Então, isso é uma questão bem preocupante e que pode super cair no vestibular. E a gente também tem que pensar na questão brasileira em relação ao Acordo de Paris, tá certo? O Brasil se comprometeu a reduzir em 43% a emissão dos gases do efeito estufa. Gente, isso é uma meta bem alta, então a gente tem que falar sobre a questão do Brasil em relação a isso nesse ano, né, em que serão confirmadas as ações de cada nação sobre o Acordo de Paris. A primeira questão que a gente tem que pensar é que em 2018 o Bolsonaro, o atual presidente da República, ameaçou sair do Tratado de Paris. Ele não saiu, mas ele ameaçou sair. Isso é uma questão a se pensar que é muito importante, porque sair do Acordo de Paris significaria ter alguns problemas diplomáticos, né, em relação a outros países, porque a gente estaria mostrando um certo descompromisso com a causa ambiental nesse sentido, tá certo? Outras questões que também vêm sendo preocupantes é que o Brasil, nesse período de pandemia, teve um aumento gigantesco na quantidade de desmatamento, porque a fiscalização ficou menor. Então, muitas pessoas aproveitaram isso para fazer, né, desmatamento em muitas regiões. E, além disso, né, associada a esse desmatamento, muitas queimadas ilegais. Muitíssimas queimadas que liberam gases do efeito estufa, né, gente? Então, além de estar lidando com essa questão de desmatamento, a gente vai estar liberando esses gases do efeito estufa, tá certo? E isso, gente, não podemos nos esquecer que prejudica grandemente populações que são comunidades típicas, como as comunidades indígenas, que dependem muito da natureza, né, para fazer a sua existência, porque tem uma relação diferente com a natureza. Então, muitas das terras indígenas, das reservas indígenas estão sendo queimadas e desmatadas. Isso é uma questão não só ambiental, mas social que está acontecendo no nosso país. E, além disso, o aumento de canetadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Canetadas são decretos, são decisões, permissões que são dadas pelo Ministério do Meio Ambiente, ou enfim, por qualquer ministério. Mas nessa questão nós estamos falando do aumento de canetadas no período da pandemia pelo Ministério do Meio Ambiente. Nesse período de pandemia já foram cerca de 195 canetadas. E no mesmo período, só que no ano passado, foram cerca de 16, né, decretos que foram assinados pelo Ministério do Meio Ambiente. Com tantas decisões sendo tomadas, fica difícil da população mesmo fiscalizar e ter plena consciência de tudo o que está acontecendo. Então isso acaba sendo difícil. A gente está vivendo um momento de pouca fiscalização no nosso país e isso pode acabar flexibilizando as nossas leis ambientais e facilitando para que muitos crimes e outras coisas ruins para o meio ambiente sejam cometidas. Tá certo? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente que a gente responde, tá bom? E é isso. Tchau, tchau!